Imagine isto todas as manhãs. Você acorda para uma força invisível, uma atração sinistra que o arrasta para o telefone, sua televisão ou seu console de jogos. Você o alcança antes que seus pés tossem o chão, perdidos em um vórtice de rolagem interminável, devorando vídeo após vídeo, show após show, jogo após jogo. O tempo desliza pelos dedos como areia, horas desaparecendo em meros momentos. Você sussurra para si mesmo: apenas mais um episódio, apenas mais um nível, apenas mais uma rolagem. Mas à medida que as sombras se prolongam, o dia desaparece e uma dor oca se estabelece profundamente dentro de você. O que é esse vazio? Por que tantos de nós nos encontram presos neste ciclo implacável de distração? E se eu revelasse que essa não é apenas uma batalha pessoal, mas uma crise rastejante, que silenciosamente ronda o próprio tecido de nossa sociedade? E se eu lhe dissesse que essa fome insaciável de entretenimento está remodelando nossas mentes, corroendo nossos relacionamentos e entorpecendo nossa capacidade de pensar crítico? E se eu divulgasse isso no final deste vídeo, você enfrentará a verdade mais arrepiante de todos, um elemento que torna esse vício tão potente e perigoso. Hoje, descascaremos as camadas do vício em entretenimento, expondo como ele recupera nossos cérebros, prejudica nosso foco e nos torna mais suscetíveis à manipulação e controle. Vamos revelar as táticas astutas empregadas por indústrias de bilhões de dólares para nos manter presos e, mais crucialmente, iluminaremos o caminho para a libertação. Mas demorar até o final, pois a revelação final alterará para sempre sua percepção de entretenimento. Uma vez, o entretenimento era uma rara indulgência. As pessoas trabalhavam incansavelmente e, em momentos fugazes de descanso, procuraram consolo em um livro, uma peça ou um show. Cada busca exigia esforço, foco e uma medida de paciência. No entanto, agora, o entretenimento não é apenas acessível, tornou-se uma armadilha inevitável. Algoritmos manipulam nossas escolhas. A rolagem interminável prende nossa atenção. O próximo episódio se reproduz, implacável e inflexível. Tudo é meticulosamente criado para nos manter consumindo sem pensar. Mas você já fez uma pausa para refletir sobre isso por trás disso? Por que as empresas mais poderosas do mundo anseiam por permanecermos entretidos a cada momento de vigília? Para desvendar esse mistério, devemos primeiro nos aprofundar na ciência sombria do vício. Os pesquisadores descobriram que o consumo excessivo de entretenimento desencadeia o lançamento da dopamina, o sinistro de prazer químico do cérebro. Cada notificação, todo novo episódio ou vídeo viral nos concede uma emoção fugaz, uma fuga momentânea. No entanto, como em qualquer vício, logo nos encontramos presos, exigindo cada vez mais estímulos para alcançar a mesma satisfação fugaz. O que antes era uma fonte de alegria se transforma em uma necessidade desesperada. E antes que a conhecemos, estamos presos em uma teia de nossa própria criação, incapazes de se libertar, mesmo quando reconhecemos o dano que inflige. O psicólogo B.F. Os experimentos de Skinner com sistemas de recompensa variável revelaram uma verdade assustadora: quando as recompensas são imprevisíveis, elas se tornam irresistivelmente viciantes. É exatamente assim que as mídias sociais, plataformas de streaming e videogames são projetadas. As sombras de nossos próprios desejos são maiores, e quanto mais consumimos, mais profundamente descemos para o abismo. Você nunca pode prever o que o próximo vídeo revelará, o que a próxima postagem expressará, ou que surpresa a próxima caixa de saques pode conter. Essa incerteza nos mantém ansiando por mais, mas aí está um perigo mais profundo. À medida que o entretenimento se torna nossa principal fonte de excitação, a vibração da vida real começa a desaparecer em monotonia. Por que mergulhar em um livro quando um rápido resumo de vídeo oferece gratificação instantânea? Por que se engajar em conversas significativas quando você pode percorrer intermináveis memes? Por que investir tempo para aprender uma habilidade quando um jogo pode fornecer prazer imediato? Gradualmente, nossa capacidade de se conectar com a realidade diminui. Nós nos transformamos em consumidores passivos, apenas observando, em vez de participar ativamente de nossa própria existência. Essa mudança não é coincidência. As empresas de tecnologia mais influentes
compreendem esse conceito muito melhor do que nós. Ex-executivos de gigantes como o Facebook e o Google reconheceram abertamente que suas plataformas foram criadas para manipular a psicologia humana, garantindo que permaneçamos envolvidos pelo maior tempo possível. Sean Parker, primeiro presidente do Facebook, divulgou uma vez que as mídias sociais foram projetadas para criar um ciclo de validação social, alterando nossa química cerebral para promover o vício. E quais são as repercussões disso? A tristeza está no fato de que, à medida que nos dividimos nesse abismo digital, corremos o risco de perder contato com a riqueza de nossas próprias vidas. Uma sociedade cada vez mais presa em distração, passividade e um desapego da realidade. Considere o seguinte: quando foi a última vez que você sofreu um dia desprovido de compreensão do entretenimento? Quando você se sentou no silêncio opressivo, sua mente correndo com pensamentos, mas resistindo à compulsão de alcançar seu telefone? Este é apenas o começo de uma descida sombria. O que acontece com uma geração cujas mentes são moldadas por estimulação implacável? O que acontece quando o pensamento crítico é sufocado pelo fascínio da gratificação instantânea? O que ocorre quando as linhas embaçam e o entretenimento eclipsa a própria essência da realidade? Fique comigo, pois estamos prestes a mergulhar nas profundidades sombrias desse vício, inserindo seus efeitos sinistros em nossa saúde mental, nossa capacidade de pensar de forma independente e nossa compreensão de nossas próprias vidas. As ramificações desse vício em entretenimento são muito mais profundas do que meras distrações desperdiçadas ou fugazes. Isso significa uma deterioração gradual, mas implacável, de nossa coragem mental, nossa capacidade de pensamento crítico e até mesmo nossas próprias identidades. Uma das consequências mais perturbadoras desse vício é o seu impacto insidioso em nosso tempo de atenção. A pesquisa revela um declínio impressionante na atenção humana média nos últimos 20 anos. No ano de 2000, antes do ataque de smartphones e mídias sociais, o tempo médio de atenção permaneceu em torno de 12 segundos. Hoje, caiu para menos de 8 segundos, mais baixo que o de um peixe dourado. Isso não é mera coincidência. É um prenúncio de um mal estar mais profundo. O influxo contínuo de entretenimento rápido está condicionando nossos cérebros a desejar explosões rápidas de estimulação, tornando cada vez mais difícil se concentrar em tarefas que exigem pensamento profundo ou esforço prolongado. Essa redução no tempo de atenção é mais do que apenas uma questão menor. Isso representa um desafio significativo. A capacidade de se concentrar é essencial para alcançar objetivos significativos. Se envolve a aquisição de uma nova habilidade, o lançamento de um negócio ou a alimentação de relacionamentos saudáveis, todos os quais exigem atenção sustentada. No entanto, quando nossas mentes são treinadas para buscar gratificação instantânea, qualquer coisa que exija paciência possa parecer intolerável. Quantas pessoas hoje acham difícil ler um livro do começo ao fim? Quantas lutam para se envolver em uma conversa significativa sem verificar seus telefones? Esse é o preço que pagamos por entretenimento constante, uma mente diminuída que luta com um trabalho profundo ou um pensamento profundo. Além disso, o vício em entretenimento afeta nosso bem-estar emocional. Quando dependemos do entretenimento para a estimulação contínua, nos desconectamos de nossa capacidade inata de gerenciar nosso humor. Considere o seguinte: quantas pessoas recorrem ao entretenimento como um meio de fuga? Quando eles se sentem baixos, eles assistem a uma série. Quando eles sofrem de ansiedade, rolam pelas mídias sociais. Quando o tédio ataca, eles mergulham em um jogo. Em vez de enfrentar suas emoções, eles as enterram sob uma montanha de distrações. Quando eles se sentem baixos, eles se voltam para um show. Quando a ansiedade entra, eles se perdem nas mídias sociais. Quando o tédio ataca, eles mergulham em um jogo. Em vez de enfrentar seus sentimentos, eles os enterram sob uma montanha de distrações. Com o tempo, isso leva a uma dormência emocional assustadora, onde experiências genuínas parecem sem brilho, e apenas as formas de entretenimento mais intensas podem provocar qualquer emoção real. Os psicólogos se referem a isso como o estado do déficit da dopamina. Enquanto inundamos nossas mentes com estimulação constante, ficamos dessensibilizados às simples alegrias da vida.
Uma caminhada de lazer na natureza, uma conversa sincera ou um momento de reflexão silenciosa não traz mais satisfação. Ponto. Em vez disso, nos sentimos ansiosos por emoções mais intensas, mais emoção, mais novidade, mais distrações. Isso cria um ciclo de partir o coração. Quanto mais consumimos, mais desejamos, e mais difícil se torna encontrar alegria no mundo ao nosso redor. Talvez o aspecto mais preocupante desse vício em entretenimento seja seu poder sutil para moldar nossas crenças e comportamentos. Muitos acreditam que o entretenimento é apenas um meio de relaxar, que ele não influencia seus pensamentos. Mas esse é um equívoco perigoso. Toda a narrativa com a qual nos envolvemos, todos os vídeos que vemos, todas as músicas que ouvimos, tudo isso molda nossa compreensão da realidade. Aqueles que exercem o controle sobre o entretenimento possuem uma profunda influência sobre a sociedade. Reserve um momento para refletir sobre as mensagens que saturam o entretenimento moderno. Quais valores estão sendo comemorados? Que ideias são ecoadas repetidamente? Em muitos casos, o entretenimento serve não apenas como um desvio, mas como um meio de influência. Filmes, séries de televisão e tendências de mídia social moldam silenciosamente nossas percepções da realidade, geralmente sem nossa consciência. O historiador e crítico social Neil Postman alertou contra isso em seu livro Nos Divertindo até a Morte. Ele sustentou que, quando uma sociedade se fixa no entretenimento, perde sua capacidade de pensamento crítico e a capacidade de discernir a verdade da ilusão. Ele postulou que a ameaça mais significativa à liberdade não está na censura, mas na distração, pois uma população distraída é muito mais fácil de manipular. Esta é a realidade sombria que enfrentamos hoje. Enquanto os indivíduos são envolvidos em um mar de entretenimento sem fim, os problemas prementes desaparecem em segundo plano. Em vez de questionar o mundo ao seu redor, eles encontram consolo em narrativas ficcionais e disputas triviais. Em vez de se esforçar para melhorar suas próprias vidas, eles vivem com as experiências com curadoria de influenciadores e celebridades. Esse vício em entretenimento corrói o tecido da sociedade, transformando indivíduos em espectadores passivos, em vez de participantes engajados. No entanto, uma pergunta mais profunda permanece: quem realmente se beneficia desse estado de coisas? Quem ganha com uma população que permanece perpetuamente distraída? E a não está a menos falso? A resposta é dolorosamente clara. Os que estão no poder, governos, corporações e gigantes da mídia, também prosperam em uma sociedade muito absorvida no entretenimento para desafiar o status quo. Quando as pessoas se distraem, elas se tornam mais fáceis de controlar, e o peso de suas vidas não examinadas fica pesado no ar. Quando as pessoas ficam presas pelo entretenimento, geralmente acham mais difícil resistir à opressão, menos inclinadas a defender seus direitos e mais distantes do crescimento pessoal genuíno. É por isso que se libertar das cadeias de dependência do entretenimento transcende o mero triunfo pessoal. Torna-se um ato silencioso de desafio. É uma maneira de recuperar nossos pensamentos, nosso tempo e o potencial que parece tão dolorosamente fora de alcance. Mas como embarcamos nessa jornada? Como podemos treinar nossas mentes para procurar significado em vez de se render às distrações irracionais? Como escapamos do ciclo implacável de desvio e recuperamos o controle sobre nossas vidas? As respostas a essas perguntas prementes estão no horizonte. Fique comigo enquanto nos aprofundamos no caminho em direção à libertação. Devemos aprender a redirecionar nosso foco para atividades significativas, em vez de sucumbir ao entretenimento vazio. Se desejarmos recuperar nossas mentes e nos libertar do controle sufocante do vício, devemos primeiro enfrentar uma verdade preocupante: o vício em si não é a questão central, é apenas um sintoma de algo muito mais profundo. Reflita sobre isso, o que nos leva a procurar consolo no entretenimento em primeiro lugar. As respostas podem ser perturbadoras, mas são essenciais para a nossa jornada. Por que procuramos distrações constantes? A resposta é desconfortável, mas essencial para enfrentar. Estamos escapando de algo, seja desconforto, tédio ou nossos próprios pensamentos. O tédio, em sua forma mais pura, não deve ser temido, serve como um sinal. Indica que nossas mentes não estão sendo totalmente utilizadas,
e que devemos nos envolver em algo significativo. No entanto, quando nos afogamos com o tédio com entretenimento sem fim, perdemos a chance de enfrentar a nós mesmos e perder as oportunidades de crescimento. O filósofo Blaise Pascal declarou famoso: todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de sentar-se em silêncio apenas em uma sala. E ele estava correto. Em um tempo sem entretenimento constante, as pessoas tiveram que pensar, refletir e criar. Atualmente, no instante em que experimentamos um momento de silêncio, pegamos nossos telefones. Nós fugimos de nós mesmos. É exatamente assim que o vício em entretenimento nos mantém fraco, impedindo nosso desenvolvimento da resiliência mental necessária para enfrentar a vida diretamente. A boa notícia é que, se o vício em entretenimento for um comportamento aprendido, também pode ser desaprendido. Ponto. Não é uma condição permanente, é um hábito que pode ser alterado, e a solução está em reformular nosso relacionamento com a estimulação. O primeiro passo é restaurar nossa capacidade de se concentrar. Nossos vãos de atenção foram fragmentados por entretenimento rápido, mas podem ser reconstruídos. Comece com pequenos passos, defina um cronômetro e dedique apenas 10 minutos para ler um livro sem distrações. Aumente gradualmente para 20 minutos e depois 30. Com o passar do tempo, sua mente se adaptará. Você aprenderá a se envolver com formas de conteúdo mais profundas e mais lentas. Quando isso acontece, você pode descobrir algo notável: seus pensamentos ficarão mais claros, sua mente mais nítida, e a névoa criada por entretenimento constante começará a se dissipar. O próximo passo é aceitar o tédio em vez de fugir dele. Abraçá-lo. Na próxima vez que sentir vontade de pegar seu telefone, resista a esse impulso. Permita-se sentar-se com desconforto. Deixe seus pensamentos cair. É aqui que a criatividade se enraiza. Algumas das ideias mais brilhantes da história emergiram não de momentos de estimulação intensa, mas de uma reflexão profunda e ininterrupta. Albert Einstein concebeu sua teoria da relatividade durante longas e solitárias horas de contemplação. As invenções mais significativas de Leonardo da Vinci surgiram de uma mente sem sobrevivência pela distração. Ao silenciar o clamor do entretenimento, você cria espaço para a inspiração genuína. O terceiro passo é abordar o entretenimento com intenção. Embora nem todo entretenimento seja prejudicial, o consumo passivo pode ser. Em vez de rolar sem rumo, escolha o que você se envolve com o pensamento. Pergunte a si mesmo: isso está enriquecendo minha vida? Isso está me ensinando algo valioso? Isso está me ajudando a crescer como pessoa? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reconsiderar. O entretenimento deve servir de ferramenta para enriquecer, não uma fonte de esgotamento. Deve melhorar sua vida, não drenar. Isso está me fazendo uma pessoa melhor? Se a resposta for não, é hora de repensar suas escolhas. O entretenimento deve servir como uma ferramenta, não prendê-lo em sua web. Deveria enriquecer sua existência, não afastar sua essência. O quarto passo é trocar o consumo de criação. Muitos se perdem no fascínio do entretenimento, vendo os outros vivem vidas emocionantes enquanto permanecem presas em sua própria existência mundana. O remédio? Torne-se um criador. Escreva, pinte, construa algo ou domine uma nova habilidade. Quando você faz a transição de ser um mero consumidor para um criador, você recupera seu poder. Você deixa de ser um observador passivo e começa a se envolver na narrativa assustadora de sua própria vida. Mas aqui está a verdadeira metamorfose. Depois de quebrar as correntes do vício e entretenimento, surge uma clareza arrepiante. Você começa a perceber o mundo através de uma lente mais escura. Você percebe como as massas estão presas, suas vidas escorregando em frente a telas tremeluzentes. E você entende que a verdadeira luta não está apenas escapando de entretenimento. Trata-se de recusar sua mente de uma sociedade com a intenção de mantê-la em um estado de dormência. Isso leva à realização mais profunda de todos, que alterará para sempre sua percepção de entretenimento. Para quebrar transcendentes livres mera produtividade, não se trata apenas de autoaperfeiçoamento. Trata-se de enfrentar algo muito mais sinistro. Fique comigo. Como no segmento final deste vídeo, descobrirei a verdade essencial sobre o vício e entretenimento, suas origens, quem lucra com ele e como se libertar, é o primeiro passo crucial para
realizar seu verdadeiro potencial. Agora que reconhecemos como o vício em entretenimento diminui nossa força mental e como escapar, devemos abordar a pergunta mais crítica: por que esse vício existe? Quem ganha por manter a sociedade perpetuamente distraída? A resposta é perturbadora. Isso não é meramente coincidente, é intencional. Ao longo da história, os que estão no poder procuraram consistentemente métodos para controlar as massas. Nos tempos antigos, isso foi alcançado através da força bruta. Em períodos posteriores, foi através da propaganda. No entanto, no mundo de hoje, o controle é muito mais sutil. Não se manifesta através da opressão aberta. Pelo contrário, vem na forma de distração. O Império Romano tinha um ditado para isso: pão e circos. O conceito era direto: mantenha a população entretida e bem nutrida, e eles não se revoltarão. Forneça distrações sem fim e não questionarão o status quo. Essa tática ainda está em jogo hoje, mas em uma escala inimaginável para os romanos. Governos, corporações e gigantes da mídia reconhecem uma verdade fundamental: uma sociedade distraída é uma sociedade compatível. Uma população presa ao entretenimento carece de tempo ou clareza mental para desafiar a autoridade. Eles permanecem calados diante da injustiça. Eles viram os olhos para a corrupção. Eles não se esforçam para uma compreensão mais profunda. Em vez disso, eles são embalados em complacência, distraídos e, finalmente, subjugados. Aldous Huxley, a mente por trás do Brave New World, previu há muito tempo. Ele alertou que o perigo mais grave à liberdade não surgiria daqueles que reterão informações, mas daqueles que inundam o mundo com tanto entretenimento que a verdade se torna irrelevante. E essa não é a realidade dolorosa que testemunhamos hoje? Uma sociedade sufocando sob uma avalanche de conteúdo trivial, programas de realidade, clipes virais, modismos de mídia social, enquanto pressiona questões desaparecem em segundo plano. Uma cultura em que os indivíduos estão mais familiarizados com as narrativas fictícias do que com sua própria herança, onde as crenças são moldadas não por investigação atenciosa, mas pelas vozes mais altas ecoando online. A realidade gritante é a seguinte: se você não se encarregar de sua atenção, outra pessoa o fará. Todas as principais plataformas, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, compõem uma coisa: seu tempo. Sua atenção é o tesouro deles. Quanto mais você se envolve, mais lucro eles colhem. Eles não apenas disputam outras entidades de entretenimento. Eles lidam com sua própria existência, suas conexões, suas aspirações. O objetivo deles é mantê-lo preso pelo maior tempo possível. Para cada momento em que você se rende a eles, é um momento roubado de si mesmo. No entanto, o resultado mais triste desse vício em entretenimento não é apenas um tempo perdido. É o desperdício do potencial. Toda conquista notável na história da humanidade, das obras primas de Michelangelo às teorias inovadoras de Einstein, emergiram de indivíduos que podiam mergulhar profundamente em seu trabalho. Mas o que acontece com uma geração que falha em cultivar essa habilidade? O que ocorre quando uma sociedade inteira é moldada para perseguir apenas prazeres fugazes? A resposta é desanimadora. Nada extraordinário é criado. Nascem ideias revolucionárias e o mundo permanece estagnado. É por isso que se libertar das cadeias de dependência do entretenimento transcende a mera escolha pessoal. Torna-se um ato de desafio. É a escolha de recuperar sua mente daqueles que desejam manipular. É a decisão de investir seu tempo em atividades importantes, em vez de sucumbir ao consumo passivo. Então, aqui está o desafio por uma semana. Restrinja sua ingestão de entretenimento. Sem rolagem sem rumo, sem assistência compulsiva, sem sessões de jogos sem fim. Em vez disso, dedique esse tempo a algo significativo. Leia um livro, adquira uma nova habilidade, se envolva em conversas profundas, anote seus pensamentos, reflita sobre sua vida. Observe como sua mente começa a se transformar. Observe a melhoria em seu foco, o despertar de sua criatividade, a mudança em sua energia. Por fim, a luta contra o vício em entretenimento não é apenas consumir menos. Trata-se de abraçar a vida mais plenamente. Trata-se de recuperar o controle sobre resistir aos efeitos entorpecentes de distrações constantes, sobre como escolher ser o arquiteto do seu próprio destino.
em vez de um espectador passivo na narrativa de outra pessoa. E então, deixo você com uma pergunta comovente, a mais crucial de todas: o que você fará com seu tempo agora que descobriu essa verdade?